que é professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, é pós-doutor em Direito Ambiental e dos Desastres pela Universidade da Califórnia. Eu posso falar? Pode ir para lá. E passo ali. Tem microfone aí? Primeiramente, bom dia a todos. É uma grande honra e satisfação estar nesse evento. Eu não posso iniciar sem deixar de fazer alguns agradecimentos ao honroso convite da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, na pessoa do Dr. André, do Dr. Elton, da doutora Cristiane Jacot. Eu faço aqui minha saudação a todos. Muito obrigado. E debater direito dos desastres é a possibilidade de refletir sobre eventos extremos, riscos e vulnerabilidade. Eu também não quero deixar de saudar aqui o Sérgio pela brilhante fala que detalha e muito, e também o meu querido colega Gabriel Vedi. E nessas pessoas eu faço a minha saudação introdutória à minha fala. Eu vou falar, o meu enfoque vai ser tomando como mote dois grandes eventos que são Brumadinho e Mariana, e o papel do direito nesse processo. Desastres são produzidos por vulnerabilidades e riscos. Essa é a equação de um desastre. E se eu falo de vulnerabilidade, eu estou falando de um potencial e de uma centralidade enorme para o sistema jurídico. O direito tem um papel determinante na redução das vulnerabilidades e no estímulo e no enaltecimento da resiliência das comunidades afetadas, como aqui já falaram o ministro Herman, o ministro Salomão, e todos os que me antecederam. A era que nós entramos, e isso deve ser confirmado no ano que vem, é a era do antropoceno. Isso ainda é uma nomenclatura que não é oficial, mas eu acredito cegamente que será, ou seja, a era do homem. O homem alterou a crosta terrestre e o clima. 50%, segundo a Associação Geológica dos Estados Unidos, 50% da crosta terrestre foi alterada pelo ser humano já. O clima, o IPCC, dá vastíssima documentação de que nós alteramos o clima do planeta. Isso não é mais um debate possível se há ou não há mudança climática. Não se debate mais isso. Eu estava semana passada lá na Unicinos, debatendo com o meu grupo de pesquisa, com o Carlos Nobre, e dizíamos isso. Esse debate não é mais possível. Debatemos hoje apenas e tão somente como nos adaptarmos. E outra conclusão que é muito importante que seja comunicada da ciência. Quando nós falamos em IPCC, nós temos que ter claramente que ele é conservador. Só acima de 60% do que há de consenso, um consenso acima de 60% de convicção dos cientistas, é que vai para o relatório. Ou seja, aquelas opiniões mais arrojadas nunca vão para o relatório. E isso vem fazendo com que nós já estejamos enfrentando cenários que estavam previstos para 2050, 2100, já estão acontecendo hoje. Nós teremos a possibilidade, nessa era do antropoceno, de uma extinção em massa, como o professor Sérgio brilhantemente falou. Aqui é uma imagem que visualmente, eu vou trabalhar um pouco visual para chegar em alguns pontos
com os senhores e com as senhoras. Aí eu tenho uma série de elementos. Eu tenho, na linha azul, por exemplo, concentração de CO2, em vermelho, população, em verde, perda de floresta tropical. Eu posso ter no azul claro ali também citar pesca predatória. Poderia ter também decaimento da camada de ozônio em cinza, ou seja, extinção de espécies em amarelo. Então, eu tenho uma exacerbação dos recursos, da utilização dos recursos naturais pelo ser humano, de forma que nós precisamos de um direito para eventos extremos. Ou seja, que direito é esse que vai lidar com eventos dessa magnitude, dessa sociedade? Ou seja, um direito que também tem, em alguma medida, necessidade de respostas mais extremas também. Essa é outra imagem. Eu vou chamar a atenção, começando a guiar a minha fala, eu vou chamar a atenção para 2 pontos. Do lado direito, nós temos dióxido de carbono na camada de ozônio, ou seja, ali tem uma linha de corte a partir de 1950, e nós temos, começando já a encaminhar a fala, para as grandes barragens. Também uma explosão do número de grandes barragens e a utilização delas pela nossa economia. Essa é uma imagem que eu sempre falava muito e uso hoje ela como um visual, talvez, dos mais importantes da minha fala para os senhores e para as senhoras. De um lado, eu tenho os chamados desastres naturais, entre aspas, que eu vejo queridos amigos da Defesa Civil e sabem bem que, na verdade, os desastres chamados de naturais são decorrentes, na verdade, em grande medida, de vulnerabilidades humanas e sociais. Então, esses desastres naturais estão em preto, as ocorrências deles no mundo, e os desastres tecnológicos, que são aqueles que decorrem diretamente de uma atividade econômica, estão em vermelho. Vejam que a imagem que é praticamente idêntica, o que atesta que, na verdade, isso é um padrão da nossa civilização na atualidade, e que demanda, por óbvio, de um direito comprometido a diagnosticar e reduzir vulnerabilidades. Que vulnerabilidades são essas? É importante que isso seja visto apenas do ponto de vista didático, né? Porque isso é circular. Eu posso ter vulnerabilidade física em desastres antropogênicos. O ministro Herman brilhantemente me adiantou o assunto. Eu tenho esses desastres climáticos. Hoje a terminologia é melhor que natural, é ir para a lógica dos desastres climáticos, porque mudança climática não é tão natural assim, né? Como nós sabemos, ela é antropogênica também. Mas quais são as vulnerabilidades que esse tipo de evento denota? Os desastres naturais estão muito ligados com vulnerabilidades físicas, ou seja, deslocamento de massa, áreas de risco, barragens, má estrutura de barragens, vulnerabilidades sociais, desigualdade, injustiça ambiental. E os desastres antropogênicos, apesar de poderem ter esses elementos todos, o que marca eles é um fenômeno que eu venho descrevendo como vulnerabilidade tecnológica. O que é vulnerabilidade tecnológica? Na verdade, falhas no fluxo de conhecimento de informação. O direito passa a ter um papel de estabelecer o direito à informação. Quem tem direito à informação, que tipo de informação deve ser prestada e quem tem o dever de prestá-la. É nesse fluxo que eu consigo visualizar falhas determinantes que acabam não gerando tomadas de decisões antecipatórias a eventos, como Sérgio falou brilhantemente, conhecidos. E o direito tem um papel chave nisso: licenciamento ambiental, planos de barragens, planos de segurança de barragens, estudos e mapas de riscos nos municípios, que devem ser internalizados nos planos diretores, e assim por diante. Portanto, eu vou chamar atenção na minha fala, e quero voltar futuramente ao Rio de Janeiro, se vocês me permitirem,
e aí canalizar mais nas vulnerabilidades dos desastres climáticos. Mas hoje eu vou ficar mais nos desastres antropogênicos, que já ensinam muito. Desastres antropogênicos, também conhecidos como acidentes industriais, estão muito ligados à atividade imediata, uma atividade econômica imediata. E, por isso, eles estão muito atrelados à ideia de regulação ambiental, processos regulatórios, avaliação de risco e análise e avaliação custo-benefício. Então, essas atividades estão muito ligadas à ideia de prevenção, porque são informações conhecidas e com base nisso, há todo um padrão de prova diferenciado, há todo um padrão de fluxo de informação diferenciado. Então, a tecnologia de barragens, a tecnologia das atividades econômicas, massivamente, elas são conhecidas e são feitas análises de custo-benefício e produzem documentos em relação a isso. Eu fui buscar alguma documentação para trazer à luz dados científicos e informações estatísticas. O melhor documento que eu identifiquei é esse World Mine Tailings Failures. Esse documento denota que, com o avanço da tecnologia, diminuíram os acidentes com barragens no mundo. No entanto, aumentaram os grandes acidentes. Vejam o que conclui esse documento. Sem significativas mudanças no direito, na regulação, nas práticas industriais, e sem novas tecnologias que reduzam substancialmente os riscos e aumentem o controle de danos, a nossa previsão é de que ter-se-á 19 rupturas muito sérias entre 2018 e 2027. Infelizmente, Brumadinho já está contando nessa estatística. Ou seja, nós temos uma elevação das rupturas de barragens de rejeitos de minérios sérias e muito sérias, e, a contrário senso, há uma diminuição do número geral. Aí está a imagem desse processo, muito sérias em azul escuro, sérias em azul claro. Esse documento também faz um diagnóstico importantíssimo que tem relação com os eventos enfrentados pelo Brasil. Quais são elas? A maioria dos eventos é pela falta de controle de balanço hídrico, a falta de controle de construção, a falta geral de compreensão das características que controlam operações seguras, ou seja, falta de gestão de risco. E um dado interessantíssimo, esse documento já faz o diagnóstico que alguns desses eventos são pressionados, já ocorridos, foram pressionados pelas mudanças climáticas com excesso de chuva que nós vamos encontrar. Só no Rio Grande do Sul, dando um dado para as senhoras e para os senhores, só no Rio Grande do Sul, até 2030, a pluviometria vai aumentar de 5% a 10%. No já chuvoso Rio Grande do Sul. Com as mudanças climáticas, o cenário é que essas estruturas sejam ainda mais pressionadas e vulnerabilizadas fisicamente. O direito dos desastres radicaliza aquilo que o direito ambiental nos apresentou, né, Gabriel? Que é a gestão de risco. O direito dos desastres toma para si a gestão de risco e diz: isso é o cerne do direito. Seja na mitigação e na prevenção, ocorre o evento, a resposta de emergência, dependendo como ela se der, amigos da Defesa Civil sabem bem disso, dependendo de como ela se der, eu vou ter um maior número de vítimas ou um menor número de vítimas, ou seja, gestão de risco. A compensação é chave, eu sempre uso, quero render minhas homenagens aqui ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que eu sempre uso um exemplo aqui do Rio de Janeiro para falar do risco moral. Dependendo como eu compensar um desastre, eu vou estimular maiores comportamentos de risco. Então, eu tenho que ser, obviamente, as vítimas, em grande parte, fazem jus à reparação. Mas isso não pode ser uma generalização cega. Tem um acórdão aqui do Rio de Janeiro, que eu cito sempre, onde uma determinada pessoa foi afetada em 2006 e recebeu a oportunidade
de receber uma residência nova num novo local com projeto estatal, município, estado e União. E, a partir daí, ela não aceitou. Voltou para aquela residência. Em 2010, ela perdeu toda a residência dela. O tribunal disse, não, tiveste a oportunidade de se deslocar para uma outra residência segura numa área de... Ou seja, houve uma internalização e uma aceitação individual do risco. Eu quero demonstrar isso porque, dependendo como seja feita a previsão de seguro, de responsabilidade civil ou assistência governamental, eu posso, ao contrário do que muitas vezes se imagina, estimular mais comportamento de risco. Estimular a segurança de que, indo para aquela região, haverá uma indenização se algo ocorrer errado. E para muitos de nós aqui, isso não faz sentido, porque nós temos condições. Agora, para uma comunidade vulnerável, muitas vezes a expectativa de alguma indenização judicial, se algo ocorrer, pode equilibrar, inclusive, o risco à vida. Então, a compensação também é um dos pontos importantes de se estudar, e a reconstrução também é gestão de risco. Ou seja, se eu vou reconstruir naquele mesmo lugar, eu tenho, ou se eu vou reconstruir em outro local. De qualquer forma, eu tenho que transformar na reconstrução, gerenciando risco, aquela comunidade tem que ser menos vulnerável a partir daquele evento. Eu tenho que aprender com os eventos passados. Isso é chave no processo de direito dos desastres. Qual é a função do direito nesse processo? Manter a operacionalidade do direito no caos, lutar contra a ausência de direito. No meu livro eu falo em estabilidade dinâmica. Tem que ser um direito estável, fornecendo estabilidade ao caos e dinâmica, fornecer estabilização e reacomodação das vítimas, promover a identificação das vítimas e responsáveis, reduzir vulnerabilidade futura sempre. O foco da minha fala vai ser em prevenção. Nós temos muito material hoje no direito sobre o pós-eventos lesivos. E eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras, e do tribunal, e de todos que aqui estão, para a importância da prevenção para eventos que são diagnosticáveis. Essa prevenção é feita por medidas estruturais e por medidas não estruturais. Medidas estruturais é físico, ok? Construções. E medidas não estruturais são estudos, por exemplo, planos de segurança de barragens. São um bom exemplo, ou estudos de impacto ambiental e assim por diante. Entrando na vulnerabilidade estrutural, eu tenho 3 tipos de estruturas de barragens: alteamento montante, como era o caso de Brumadinho e Mariana, que é a menos onerosa, e também a mais arriscada, com maior número de eventos ocorridos em todo o planeta. E depois eu tenho alteamento em linha de centro e alteamento ajusante, nessa medida, aumentando o custo nessa linha que eu vou e diminuindo o número de ocorrência estatístico também, da esquerda para a direita. Qual é o grave problema estrutural de uma barragem de rejeitos? Ela é construída gradualmente. Eu faço um dique, jogo o rejeito, e depois de 10 anos ela satura, eu construo outro dique, jogo o rejeito novamente. O diagnóstico que se faz na vulnerabilidade tecnológica é que há uma perda do histórico. A equipe que trabalhou no primeiro dique, eu vou chamar assim, na primeira barragem, não é a mesma equipe que vai fazer a segunda, a terceira, Sérgio, a quarta. E vai levar 10 anos de uma etapa para outra, e nós não temos sido bons em documentar nos órgãos administrativos, de manter documentação. Isso é uma tradição nossa. Ou seja, nós perdemos o histórico de informações e de fluxo dessas informações, perdendo o conhecimento das vulnerabilidades estruturais. Diferente do que ocorre, por exemplo, numa barragem de água, num reservatório, onde a construção é feita num ato. E aí eu tenho uma mesma equipe trabalhando em praticamente todo o processo.
Quais foram as medidas não estruturais no setor de barragens? Vou falar rapidamente sobre isso. Plano de segurança de barragens. Vejam, tanto Brumadinho quanto Mariana tinham licenciamento ambiental, vasta documentação. Plano de segurança de barragens. Com base na análise de risco desse plano, foi exigido um plano de emergência. E esses planos têm uma dupla função, além de pensar antes do evento, organizar como vai ser a resposta se der tudo errado, no pior cenário. Ou seja, ele é de pós-evento, ele serve para o pós-evento, mas ele é muito importante para a prevenção e para esse fluxo de informação. No caso da barragem Córrego Feijão, por exemplo, esta era considerada de baixa probabilidade, mas alta magnitude, e por isso foi exigido o plano de segurança. Os planos são um documento-chave, inclusive para tribunais. Há uma recomendação, que eu tenho falado muito sobre ela, há uma recomendação número 40 do CNJ, que indica que os tribunais sugere que os tribunais tenham planos de contingência. Isso é uma questão diagnosticada, inclusive em Minas Gerais, o número magnânimo de ações judiciais que surgiram logo após o evento. E o tribunal tem que ter todo um sistema de aprendizagem, inclusive essa recomendação vem a posteriori da região serrana, do desastre da região serrana aqui do Rio de Janeiro, outro aprendizado trazido pelo Rio de Janeiro. Então, eles têm conteúdo científico, uso para gestão pública e privada, e eles têm força jurídica, probatória, documental e assim por diante. O que os planos devem ter? Eu fiz no meu livro um levantamento a partir de diversos documentos do que um plano de segurança, muitos me narravam, não se sabe o que tem que ter um plano dessa natureza. O órgão ambiental não sabe o que exigir, o empreendedor não sabe o que apresentar e há uma insegurança. Então, eu fiz lá no meu livro uma descrição, eu vou chamar atenção para alguns. A identificação dos riscos e das áreas especialmente vulneráveis, a determinação da sinalização de rotas de evacuação, alguém que nunca foi no local tem que estar apto a sair de lá, pelo local mais seguro. Das descrições das lições aprendidas com eventos anteriores. Isso é chave. Depois que eu passo por um desastre, dificilmente eu vou retornar a uma velha normalidade. Eu tenho que mirar sempre na nova normalidade. Uma normalidade mais resiliente, menos vulnerável, aprendendo com os eventos anteriores. Me encaminhando ao final, eu vou fazer a análise a partir desse recorte de vulnerabilidade dos dois eventos. Mariana, todos conhecem. Os números de Mariana, vai ser publicado um artigo meu nos Estados Unidos, na Natural Resources, que é a primeiro journal de direito ambiental dos Estados Unidos, onde em determinado local eu paro, e eu estava descrevendo as consequências ambientais, eu paro e digo, se eu não parar agora de descrever tudo o que aconteceu, toda a repercussão ambiental, eu não acabo esse artigo. Então, sob o ponto de vista acadêmico, eu tenho que dizer que há muito mais, mas eu preciso parar essa descrição. Aí estão impactos humanos diretos, impactos ambientais, demais danos. Um dos estudos, ou um dos depoimentos, dá conta do seguinte dado. Existiam 3 cenários de riscos no plano de contingência, apresentados no licenciamento ambiental. Vejam a vulnerabilidade. Eu tinha todas essas informações no processo de licenciamento e nos processos adequados. Só que os 3 cenários previam uma alteração de lama, ou da densidade, ou da velocidade da lama. Mas todos iam até Bento Rodrigues, 2,5 quilômetros. A lama, como todos sabem, chegou a 700 quilômetros. E eu, como jurista e com pouquíssima habilidade matemática, boa parte do pessoal que vai para o direito é porque não teve tanta familiaridade, isso é uma brincadeira, com a matemática. Eu fui fazer um cálculo, uma regra de 3. Inclusive, eu digo para minha filha sempre, olha, isso tu vai usar mesmo sendo do direito, regra de 3 é importante. Então, eu fui fazer o cálculo, que erro de margem, de cálculo de risco foi esse? Só em relação à magnitude, não estou falando probabilidade. Esse é um erro
dos 700 quilômetros, Gabriel, para os 2,5 km previsto, de 99,6%. O que me atesta que não houve gestão de risco. Com todas as informações, é que eu quero ser muito claro em algo que eu estou falando no Brasil inteiro. Isso não é uma crucificação A, B ou C. Eu quero mostrar na minha fala que isso é sistêmico. Esses documentos passaram por diversas entidades. Esses documentos tiveram um fluxo físico, mas não geraram risk awareness, consciência de risco. Eles não foram capazes de gerar consciência do risco que estava diante deles. E isso é uma vulnerabilidade tecnológica que nós temos que enfrentar pelo direito. Brumadinho também todos conhecem o evento. Não vou detalhar, até porque o meu tempo, eu devo estar em breve recebendo o cartão vermelho, e assim eu recebo. Eu já fiquei aqui, eu fugi, eu vi que o Bressmer ganhou o vermelho, eu já vim mais à distância para ver se eu escapava dele, não escapei. Vejam o que Brumadinho nos ensina. A construção e a alocação do refeitório e do setor administrativo foi atingido em 2 minutos. São 1,4 quilômetros de distância que foram atingidos em 2 minutos. Isso é um risco descrito, era de conhecimento, e esse conhecimento não foi capaz de gerar, novamente, consciência do risco. Mas é um risco concreto. Vejam que, nesse caso, não há que se falar em precaução. É prevenção, é mais linear. É análise de risco, é cálculo de risco que eu consigo fazer de forma linear. Além disso, o sistema de alarme não narra as narrativas da imprensa fazem a narrativa de que o sistema de alarme não soou, exatamente porque foi atingido rapidamente. A equipe que tinha a função de colocar em prática o plano de contingência estava nesse local e também foi atingida imediatamente, não conseguindo colocar em andamento a resposta de emergência devida no local. Nós tivemos algum aprendizado, eu acho que isso deve ser dito. Nós temos uma resolução da Agência Nacional de Mineração que já proíbe. No entanto, essa proibição pode levar até 2023 o descomissionamento das barragens no sistema de alteamento a montante. Há uma previsão dessa zona de autossalvamento, que é essa zona de primeiro impacto, onde não pode ter construção por algo evidente. Eu falava nos Estados Unidos sobre isso, eu dei uma palestra em Berkeley no início do ano, e vários me narravam o seguinte, como é que pessoas estavam na área de autossalvamento. Nós também temos acidentes aqui nos Estados Unidos, mas nessa área não há nada. Não pode se colocar pessoas ali, o que é um risco linear, concreto e área de conhecimento. Conclusões: as barragens são muito antigas, com isso há uma vulnerabilidade estrutural, o histórico dessas construções estão, em grande parte, perdidas, o que há uma vulnerabilidade tecnológica, não houve diagnóstico do risco, apesar de todas essas informações, e nenhum desses documentos foi capaz de gerar conscientização do risco. Eu quero finalizar com uma frase de um dos autores que eu tenho trabalhado e gosto demais dos livros dele, juntamente com o meu orientador nos Estados Unidos, professor Daniel Farber, o Robert Versche, que é um dos nomes de direito dos desastres. Ele vivenciou Katrina e escreveu um livro brilhante, Facing Catastrophe. O Versche, inclusive, está num livro que eu estou lançando aqui no Rio de Janeiro, na OAB, mais tarde, junto com o meu querido colega Gabriel Veidia. Os eventos catastróficos, através de muitas gerações e diferentes fusos horários, compartilham de um mesmo padrão. Esse padrão tem relação com o poder econômico e social. De outro lado, esse mesmo padrão pode ser conformado pelo direito. E é a sanidade do direito que vigora em tempos de paz que dá um indicativo do grau de justiça que pode ser esperado em tempos de desastre. Ou seja,
são todos esses eventos que nós varremos de crescimento urbano desordenado, de não atenção à elevação dos oceanos, de não atenção às mudanças climáticas e suas consequências que nós viveremos e como nós temos que combater elas, a falta de gestão de risco que gere consciência desse risco e medidas preventivas adequadas. É tudo isso que a gente varre para debaixo do tapete, que os tempos de desastres nos mostram que, na verdade, esse direito é feito, deve ser pensado antes do evento catastrófico. Muito obrigado, foi uma honra ter falado para os senhores e para as senhoras. Obrigado. Obrigada, Delta, um prazer é nosso. Mais uma vez, agradeço por ter aceito o convite. E lamento a ingratidão da função de moderadora de ficar apresentando os cartões amarelo e vermelho. E Delton sempre brilhante, né, nas suas exposições. Catástrofes ambientais era um tema assim que eu acho que falar em Delton e catástrofe é quase o nome já está ligado, assim, é simbiótico. E aí eu vou tomar isso como positivo. Não, sim, claro. E aí eu vou explicar por quê também. Quando a gente estava cogitando o evento, né, desembargadora Delton Leme, quando surgiu o nome de catástrofe, eu levantei a mãozinha e falei, Delton. E eu falei, não, eu tenho uma pessoa, Delton, fala exatamente. Mas foi nesse sentido que eu quis colocar a questão. Eu não poderia perder a brincadeira, né? E traz para a gente os desafios jurídicos, né? Acho que a gente está num choque de realidade em doses homeopáticas, a dose homeopática moral, pessoal, e agora da incipiência do direito, né? Diante dessa nova dimensão das catástrofes ambientais, sejam elas eventos ou processos ou construídas ou prevenidas, prognosticadas, mas qual é a resposta jurídica para isso? E, como a gente já está com o tempo um pouco avançado, eu vou também passar direto, já agradecendo mais uma vez ao juiz federal Gabriel Wedge por ter aceito o nosso convite. E o juiz Gabriel Wedge é professor dos programas de pós-graduação e graduação